Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Eu sou Alcides dos Anjos, sou CEO aqui da Voxel Consultoria, estou com meu sócio e diretor aqui, André Maciel, e hoje nós temos uma entrevista muito especial. Nós vamos falar sobre vida. E não é sobre vida de quem viveu 57 anos ou 76 anos. amanhã fazendo aniversário, mas é de uma pessoa especial. Meu pai, Albérico, que acabou de fazer 100 anos. 100 anos. 100 anos. Segura aí um pouquinho que a gente já volta. Opa, como eu falei, nós estamos aqui. Hoje o assunto vai ser algumas dicas de quem chegou a 100 anos, tá? Muitas vezes você lê um livro falando sobre dicas, mas você já ouviu de alguém que chegou aos 100 anos? André, quiser começar com uma primeira pergunta aí para o seu Albérico? Seu Albérico, estou muito feliz de ter o senhor aqui, junto conosco. E, seu Albérico, como que tudo começou? Como que nasci? E aí? Tudo começou. Minha mãe falava para mim, ela no Rio, estava no Porto, e eu, um bebezinho, brincando com a água. De vez em quando eu ia me afastando um pouco dela, pegava nos meus pés, puxava, vem cá. Tornava, ela pegava em minha mão, puxava. E, resumindo, com 6 anos, eu já estava senhor de uma parte maior daquele rio. Com 6 anos, eu já pescava. E nem só mantinha minha casa, vendia e dava muito peixe às pessoas. Uma vez, um vereador estava vendo eu dando peixe às pessoas. Ele, então, Albérico, pega aquele peixe ali, era um robalo grande, tinha maiores ainda por baixo dos peixes. Cheguei, olhei para ele, me deu vontade de falar alguma coisa para ele. Deu vontade de falar que ele não precisava. Mas ele chegou de saudade. Peguei o peixe dele, ele pegou no rabo do peixe e saiu com o peixe. Olha que interessante. Até as pessoas que tinham na cidade Já pegaram carona. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo aqui. 100 anos, né? O senhor é de 5 de março de 1926. É muito tempo atrás. Como que era a vida lá? Como é que era passar uma roupa? Tinha televisão? O senhor escutava rádio? Como é que era? Como é que se passava a roupa? Como é que via a televisão? Televisão não. Mas rádio sim. Rádio escutava. Meu pai era viciado em escutar novela. Novela por rádio, hein? Quando ele ia escutar novela, ele não queria mais ninguém junto. Era só ele e o rádio. Todo mundo tem que passar roupa. Era com ferro, com carvão. Olha. Colocava um pouco de querosene, riscava o fósforo, acendia. Ficava queimando, tá? Aí ia colocando mais Esquentava e mais carvão. E tinha no fundo do ferro, tinha um buraco. Aquele buraco era para soprar, para ir. Para manter a brasa acesa. A brasa acesa.
Olha que interessante. É. Hoje os nossos jovens, nós mesmos, né? Nós É. não chegamos a viver Nem isso aqui. viver isso aí. Deixa eu avançar aqui um pouquinho no tempo. Então, velho, como é que era... Sei lá, o senhor viveu uma guerra, né? Uma guerra, exército, guerra. Conta um pouquinho disso daí para nós. O senhor serviu, o senhor foi para a guerra? A Segunda Guerra Mundial, né? Aham. Estava guerra. Eu fui convocado. Fui apto a servir. Sim. Mas na hora de sair para ir para a guerra, que mandava a guerra lá na Itália, os que foram aptos a servir, no caso eu também, não foram. Não foram? Ficamos aqui e os que não serviam é os que foram. Olha aí, André. É. Mas por quê? O que aconteceu aí? Muitos deles morreram lá. Uhum. Lá na Itália tinha uma ponte enorme. E os pracinhas brasileiros, um contingente, assim chamado, quando encheu A a ponte, ponte, dinamitaram. o inimigo dinamitou a ponte, com é. todos os brasileiros em É. cima. Olha isso. Mas tinha muitos brasileiros. E na guerra, eles foram lutar junto com os americanos lá na Itália. Tinha um monte, chamava Monte Castelo. Monte Castelo. A gente Aí, vê André. muito na história, né? Eu lembro do nome As Pracinhas. Esse monte era cheio de buracos. E túnel também. Os praças lá, os soldados inimigos, todos lá intocados lá. E jogando bomba para baixo. Pracinha brasileira junto com os americanos embaixo. Morrendo muito. Mas conseguiram ir subindo, entrando no buraco, matando também, morrendo. E conseguiram tomar o Monte Castelo. Olha que interessante. E era para o senhor estar lá, né? Se eu Sei lá, se o senhor ia estar na ponte ou se ia estar no Monte Castelo. talvez Não sabe. não tivesse mais aqui. Pois. Daí o nome dos pracinhas brasileiros. Cobra fumando. Ah, cobra fumando, É. né? Pracinha brasileira. Confesso que eu não sabia. Cobra fumando, porque subiu aquele monte, tá lá, vai. Teve uma cobra entrando aqui, saindo ali. Conseguiram tomar. Mas volta um pouquinho, Saber. Por que o senhor não foi? Eu não fui. O que aconteceu? Não sei. Eu, junto com mais uns 4 ou 5, a gente queria ir para. Ah, Então eu falei para o Tenente Brito, era muito bravo ele, só falava para a gente gritando. Cheguei a falar, Tenente Brito, o que é? tratamento do exército, ainda mais naquela época, hein? Exatamente o exército. Tenente, nós queremos servir a pátria. Amolecia, ele estava bravo. Amoleceu ele, né? Ele parou. Aí veio, botou a mão no meu ombro, no ombro do rapaz. Disse, meus filhos, eu me orgulho de ver vocês querendo servir a pátria. Mas vocês vão ficar aqui. E se a guerra chegar aqui, vocês estão aqui para rechachar. Olha que É uma visão para frente, né?
Quem não tinha muita capacidade ia para lá para ficar em cima da ponte. Quem tinha uma boa capacidade ficava aqui para proteger a nossa costa. Para defender o país daqui. Nossa. Deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto também, que é sobre como que era a moeda, as notas, qual que era o dinheiro. Né? Eu sei que hoje você procura na internet, você acha, mas é interessante ver alguém falar sobre isso. A moeda. Quando eu com 7 anos, comecei a ir para o colégio. Com 7 anos. Tinha carta de ABC, tinha tabuada, uma espécie de caderno. E, falando sobre a moeda, a tabuada, a gente começava a aprender. Um vintém, 20 réis. 2 vinténs, 40 réis. 3 vinténs, 60 réis. 5 vinténs, 100 réis. Daí para frente, era cédulas. E tinha moedas de vintém. Réis não tinha. O réis era só falar em réis, que era muito sem valor. Era de vintém para cima. Tinha moeda de um cruzado e 2 réis, 50 réis. E a moeda de 2.000 réis era de prata. Será que ela valia isso? Era de prata, 2.000 réis. Essas moedas, por incrível que pareça, os estrangeiros chegaram aqui e foram catando. Era prata. Sumiu essas moedas. O valor do peso, né, da moeda valia mais do que o valor nominal dela. Sumiu. Olha, eu fui numa feira de artesanato. Sim. Que tem coisas antigas, assim, certo? E tinha várias moedas. Peguei e perguntei ao rapaz. Por uma moeda de 2.000 réis aí. E chegou se não tem, não existe. Porque o estrangeiro levou toda essa. E hoje, historicamente, ela deveria valer muito mais que o peso, que o nominal e tudo mais, né? Sumiu. Nossa. Quer fazer uma pergunta? Vamos continuar, tem um monte. Bérico, e como que era a política na época? Como que era o incentivo para estudar? Você estudou? Havia interferência dos governadores, dos presidentes na região que o senhor morava lá? Onde que era a região? A região que eu morava. Quando tinha eleições, os candidatos, era uma bagunça que eles faziam, prometia muita coisa. O pessoal dava roupa, sapato. Nossa, que tudo que é proibido hoje, na época. Minhas irmãs, então, tinham um vereador, era amigo da família. E nas eleições, já sabia, eles estavam lá, oferecendo presente. E, na época, muitos eram, como que diz, honestos. Outros não. Então já existia. Prometia, mas não fazia. Cuidava de si. E na época, como que era a segurança? Era mais tranquilo de se viver? Andava na rua? Uma coisa é certa, na época ninguém roubava celular, né? Verdade. Mas como que era a segurança lá? Não existia ladrão. Olha.
Tinha feira, os feirantes levavam da roça, tudo que tinha na roça, a feira é enorme. Chegavam lá, media um saco de farinha no chão, forravam a esteira, botava tudo que eles tinham, trazia da roça. Lá, cobria, saía, ia para onde eles quisessem. Ninguém mexia. Mas, no entanto, tinha pobreza, né? Era uma cidade pobre, pessoal bem necessitado, mas ninguém mexia no que era do outro. Leite. O homem do leite ia com litros de leite, chegava nas portas da casa, ia colocando. Ficava Ia lá. embora. Ninguém mexia. Como chamava a cidade lá? Nazaré das Farinhas, Nazaré das Farinhas. Onde que fica Nazaré das Farinhas? interior da Bahia, de Salvador. Salvador. Interior de Salvador. Lugarzinho quente, né? Muito quente. Lugar quente. Muito quente. E as crianças tinham incentivo para estudar? Ou era tudo mais difícil? Era difícil. Mas conseguiam. Aí que você me fez uma pergunta sobre preconceito. Ah, Meu primo era loiro, olha. eu Ah, negro. Ele conseguiu entrar para a escola profissional e eu não conseguia. Preconceito. Preconceito. a escola lá era só de brancos ainda? É isso? Por aí. Por aí, né? Porque hoje falam que hoje tem muito preconceito, só que é mais velado, né? Naquela época, 100 anos atrás, não acredito que não era tão velado. Muitas vezes poderia sofrer ou não. Então tem um caso aí que aconteceu com o senhor. O seu comigo. Bom, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a transporte. Lá eram ônibus, eram bondes, era fácil, já tinha moto. Como é que era o transporte lá, transporte público? Como é que vocês faziam Uma para ir? vez chegou um rapaz para estudar na escola dos meninos de asilo. Ah, Ele levou uma motocicleta. Era rico ele. Com a roda cheia. Quando ligava aquilo lá, eu gostava demais. Meu garoto. Gostava demais de ver aquilo. E sobre transporte, tinha ônibus, lá chamava de Marinete. Marinete. Você conhecia, André? Já Não. via Marinete? Marinete. Marinete era ônibus, não era bonde. Ônibus. Ah. Tinha uns maiores, outros menores. Era aqueles ônibus pequenos que tem aquela frente comprida assim? Sim. Eu mesmo não, talvez só tenha visto em Cheguei a alguma usar. foto. Você tem né? Cheguei a usar. Era Marinete, tá. Agora, como eu conheço, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que o senhor já sofreu extrema-unção? Até explica para o tem público aí que não sabe o que é extrema-unção. O que é uma extrema-unção? Quando a pessoa, no meu caso, quando o cara se jogou para suicidar, que me aceitou. Pera. Não responde, mano. Volta isso daí. Conta a história direitinho. O senhor estava fazendo umas tábuas de madeira? O que você estava fazendo? Uma régua? O que é isso? Sim. Antes eu estava fazendo uma régua para um amigo meu, ele era alfaiate. Sim. Estava fazendo essas réguas para ele. Terminei e saí para levar para ele. Ia subindo a ladeira do Pelourinho. Pelourinho largo, mas Sim. é ladeira. Certo. Tem uma entrada, é um Y. Aí fui para o lado direito. Quando eu fui alcançando a rua, ainda estava ali eu sumi. Foi a hora que ele caiu em cima Ele se jogou de um. do prédio, do terceiro andar.
Nossa, era jovem, um Mas rapaz? só não me chove, sim, chove. Só não me matou porque antes dele cair sobre mim, ele caiu em cima de uns fios elétricos que amorteceu Que é. E aí caiu esse a velocidade que ele vinha. Mesmo assim, me deixou em coma 3 dias. Extremoção para morrer, não dava nada. Extremoção, O padre aquele lá para momento dar que... extremoção. Extremoção é benzer, jogar água benta. E vai com Deus. Quando o padre vai lá para falar, vai com Deus. Já não tem mais esperança. O senhor acabou Fizeram isso salvando, comigo. O senhor se salvou e salvou. salvou. Eu salvei ele. Lá um dia, eu era solteiro. Eu saí para ir no bar, para comprar pão, café, açúcar, manteiga. Quando eu estou lá no bar, aí ele chegou. Quando me viu, gente, olha aqui, ó. Esse homem salvou a minha vida. Olhei para ele. Cara, eu não salvei a sua. Se eu visse você vindo de lá para cá, eu caía fora, você ia se esborrachar. Porque senão o senhor ia morrer, né? Desculpa aí. Virar piada, né? Claro, você vem igual pica-pau, né? Quer dizer, o cara vem caindo na hora de salvar, dá um passo pro lado. Exatamente o que ia acontecer. Então ele ficou bem, o senhor ficou 3 dias em Eu coma. estava para morrer, ele já estava passeando no hospital. Bom, e falando dessa juventude, na época o senhor tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos, né? Era muito forte. É. Para aguentar alguém caindo. em E cima. hoje nós estamos comemorando aí esses 100 anos, né? Completos, graças a Deus. E naquela época, o senhor deve ter se cuidado muito. O senhor fumava na época? Fumava. Fumava? Fumava bastante? Ixi, fumava bastante. Eu fumei mais ou menos, cálculo assim, uns 30 anos. 30 anos, olha. Eu deixei de fumar quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu tive uma crise muito forte. O médico falou para mim: deixa de fumar, senão, senhora, questão de dias desses, senhor. Vai embora. E o cigarro era sem filtro, sem nada, né? Tinha cigarro com filtro. Ah, já existia. Cigarro Astoria, tinha filtro. Tinha ministro não tinha filtro. Holanda, Trocadero. E Holanda, meu pai usava muito. Ele gostava que é mais forte. Mas eu gostava do cigarro fraco. Astoria, ministra, era mais caro. Essas que eu fumava. Mas mesmo assim me fez mal. Ou E seja, até hoje eu sofro. Resultado, o médico falou para mim: deixa de fumar. Tinha um outro rapaz também. A gente foi para um quarto, eu e ele. Aí começamos a conversar. Aqui falamos: olha, a gente está aqui, a gente sabe por que ele está. Quarto do os hospital. dois no hospital, né? Os dois no hospital. Tá? Nós sabíamos, né? Aqui, assim, vamos deixar de fumar. O médico falou para mim que se eu não deixasse, ele ia morrer. Vai morrer. Na certa, falou para ele. Aí, vamos deixar, eu tinha um isqueiro laminado, muito bonito. Aqui veio uma enfermeira, eu estava com o isqueiro, mostrei para ela, ela olhou.
Se você quer, ela disse, quero. Pegou o isqueiro. Eu deixei de fumar. Você Agora ele eu não sei. sabe, né? Não sei. E como Eu é? peguei. Deixa eu pegar uma carona aí. Quero fazer duas perguntas, depois eu volto na primeira. Foi nessa época que o senhor estava no hospital que o senhor aprendeu a dar injeção? Sim, Aprendeu Era da injeção, comum, né? tinha uma enfermeira linda, ia me dar injeção. Eu vi que ela não era casada, era solteira. E ela conversava muito amável ela. Eu então comecei a gostar dela. Aí falei para ela. Ela aceitou. Ela me ensinou a aplicar injeção. As minhas injeções, eu mesmo aplicava. Na veia, eu tinha uma veia muito. Nossa. Eu pegava a seringa e segurava com esse dedo aqui. Ela passava o algodão com álcool. E eu seguia com a agulha. E com esse dedo eu ia apertando. Nossa, olha. Aprendeu mesmo, hein? Só que aí essa experiência fez com que o senhor começasse a dar injeção em outras pessoas? Olha que loucura. Eu saí do hospital, eu saí com a ideia de que eu aprendi a aplicar injeção, não paguei nada. Então, eu ia aplicar injeção nas pessoas e não ia cobrar nada. Apliquei injeção em muita gente, inclusive aqui em São Paulo. Uma senhora, mãe, eu não esqueci o nome dela, Angélica, se não me engano, que comprou terreno junto comigo. Meio lote, um de cada. Melhor de cada. A mãe dela, um saco de injeção, sofria muito. Eu aplicava injeção nela, todas essas injeções. Mas imagina isso hoje. Não cobrava um centavo de ninguém. Ó. Meus filhos aplicavam injeção, todos eles. É vizinhança. Mas o senhor sabe que, devido à legislação atual, hoje o senhor seria preso e bem preso, né? Eu já nada. Tentando ajudar as pessoas, mas sem a certificação necessária não pode, né? Bom, Eu o senhor- ajudava muita gente. Tinha Coração bom. um tio do dono da empresa de ônibus lá em Salvador, seu Aurélio. E o tio dele chamava-se João. Tinha um bronquite muito bravo. Quando atacava ele mandava um dos filhos lá em casa me chamar. E aí ela, você sabe o que é aplicar insulina? É isso. Insulina. Naquela época. A gente tem que aplicar ela. Injeta a ponta da agulha e vai apertando a seringa o mais leve possível. Se acelerar um pouquinho, o paciente já sente ao ponto. Senhor, um outro assunto que me chama a atenção, né? O senhor teve infelizmente, o senhor teve esse acidente aos 20 anos de idade, onde o rapaz tentou se jogar lá e machucou o senhor. Isso comprometeu muito a sua juventude, né? Como o senhor se divertia? Como que o senhor passava suas horas, assim?
Porque acredito que jogar bola já era difícil, com as costas comprometidas. Como que o senhor se divertia? Dançando? Às vezes eu jogava Jogava. dançava muito, muito, muito. Eu ensinei para os filhos, a todos. A Ah, dançar. por isso que todos gostam de dançar. Eu que ensinei. E música, o senhor tinha alguma paixão por música? Em Salvador, eu comprei uma requinta. É um clarinete, mas um clarinete pequeno. Requinta é bem maior. Eu tinha em Salvador. Mas, depois desse acidente que eu conheci sua mãe, a gente se apaixonou. Eu deixei a música. Ah, Olha só. Eu gostei de Escolher o caminho, né? vou dançar, né? Com a minha namorada. Que legal, que E legal. aí, hoje eu tenho 11 filhos, Filho. 7 baianos, 4 paulistanos. Quantos netos? Neto, eu acho que 16. Bastante. Não, 16 parece um bisneto. Vamos rir aqui, porque eu também não sei, tem que fazer conta, gente. 20 e poucos netos, É, e tem mais alguns bisnetos, e tem outros chegando aí, né? Tem outros chegando aí. É neto, é bisneto e meio aí. E a alimentação? Do que o senhor gostava de se alimentar? Que tudo isso eu acredito que ajudou, né? O senhor ter a saúde que o senhor tem hoje. Como que é a sua alimentação? Pescador. Comia muito peixe. Na canoa, a gente levava 3 tijolos, um pedaço de, a gente chamava zinco, Uhum. botava no fundo da canoa Foi os e três levava uns gravetos, às vezes levava até carvão. Acendia o fogo, botava os tijolos, botava o graveto em cima chamava frange também, Ah. aquele pedaço de acendia o fogo ali. Você fazia Fazia- muqueca, Quer que fazia muqueca na canoa. Não dava medo de pegar fogo na canoa? Paulado. Não tinha como. O vento Comida- ali no comida rio, bem o naturais, né? vento, tudo isso aí é natural. Comida bem natural. Não tinha perigo nenhum. Nenhum. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás aqui. É até interessante, né? Ele contando aí pro público como é que é dar uma injeção. Mas a profissão do senhor nunca foi enfermeiro nem médico, né? Qual foi a profissão do senhor de fato? Mas eu sempre tive a ideia de ajudar as Sim. pessoas. Pegava a gente lá em casa, maltrapilho, mandava entrar, sentava na mesa para se alimentar com a gente ali. Com mau odor, mas um filho com sua mãe não tinha. Tinha uma vizinha que era assim de frente. Quando chamava, pegava alguém lá pedindo esmola, ela dizia, vai ali. Lá em casa, na minha casa. Vai ali. Eu gostava de ajudar. De ajudar. Ajudar. E o senhor começou a trabalhar com... fora essa vida de pescador e tal, o senhor começou a trabalhar... Qual a profissão do senhor começou? A professora, comecei em Nazaré, eu ainda com 7, 8 anos. Eu via, meu pai era marceneiro, eu via ele trabalhando. E ele tinha muita madeira, a casa cheia de madeira.
eu entendi de fazer uma cadeira. E fiz uma Cadeira é um móvel fácil de se fazer? cadeira. É mais difícil de que uma mesa. A mesa é grande, a cadeira é menor. Mas a cadeira tem desvios. O encosto da cadeira, por exemplo, antigamente, são 2 pés, e um fica em diagonal, parte da cadeira é diagonal, Sim. outra é vertical. Os pés da frente estão retos, mas os 2 traseiros não são retos, Levemente inclinado. para poder dar Sustentação. E daí a dificuldade para fazer uma casa. E a mesa não. Então, com 4 pés, curava ali, está a mesa pronta, sem dificuldade. Preferia algo mais desafiador aí. É. Interessante. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque quando eu falo assim lá do passado, eu sempre lembro de Lenços Presidente. É. Não sei porque Lenços Presidente é uma marca, um nome que eu sempre lembro. Tinha algumas marcas antigas, como é que era o sabonete, né? Era sabonete Palmolive, como é que era a marca de sabonete, marca de roupa, Talco, sei lá, fala algumas marcas aí. Perfume. perfume. Que perfume que se usava lá? Tinha nomes? Tem um perfume. O polvinho, por exemplo, era Dirce. Dirce. Isso. Era um frasquinho assim, com um dedo pequeno. Ninguém dava valor, mas ele cheirava bastante. Mas ele não tinha um perfume melhor, comprava ali. Comprava ele mesmo. Estava cheirando. Minha mãe, ela não gostava de viver cheirando. Quando ela não tinha um perfume, era talco. Antigamente cheiroso. usava talco bastante. Ela usava talco. Quando não tinha, ela subia o degrau da escada, ia no quintal, tinha perto de umas folhas, chamava-se, parece bunina, cheirosa, a branquinha. Eu chegava lá, tirava 2, colocava uma na orelha, outra do outro lado. Olha que legal. Para ficar cheirosa. Pra ficar cheirosa. É, Que lembrança boa, né? Meu pai também gostava muito de perfume. Certo. E tênis, eu jogava chinelo havaiano, não tinha tênis naquela época? Tênis não me lembro, não existia não. Sapato, sim. Sapato de couro cru. Quando chegava um sapato diferente, vinha de fora. Mas lá mesmo. Tênis é algo mais chinelo, novo, né? chinelo. Chinelo de couro também, né? Não era chinelo de De couro também era. De couro, a maioria de couro. de couro. A raridade veio um sapato diferente. De produto de limpeza, sabão, sei lá. Eu lembro muito aqueles inseticidas. Para lavar roupa. Tinha uns quadradinhos assim, de 3 centímetros por 3 por 1 de altura. Chamava-se anil. Anil, azul. Era azul. Ah, eu não cheguei a ver. Você conheceu Cheguei isso? a dizer. Eu não conheci isso. Clarear a roupa, né? Fazia a roupa. Para passar roupa, ferro. O ferro com carvão, parece que já falei isso. Já. E tinha uma goma. Gomava, né? Botava uma vasilha, dissolvia a goma na água, bem ralinha. Tipo uma maisena, né? Isso. E aí, salpicava a roupa. E aí, Nos punhos, no colarinho. Ah, bem os marcadinho. punhos, colarinho, então, para ficar
elétrica. E era Era incrível assim. como que o carvão, aquela brasa não pulava fora e sujava, queimava. Tinha que ter muita atenção, porque acontecia isso aí. Às vezes acontecia. Eu passava uma camisa branca, tá? Mas tinha Uma brasa que faísca, né? uma brasa cair na roupa e ele tinha que lavar de novo. Acontecia essas coisas. Eu imagino as lojas, né? Porque a gente pegou as antigas, a Inmetro, a MAP, Gearonso, que já quebraram todas, né? Eu acho que era antes disso, né? As lojas. Inventaram também. Tinha um sabão que era amarelo. Ah, Aí inventaram o sabão Minerva? com anil. Ah, Tinha umas pintas assim amarelas, ah. e umas pintas azuis. Era anil que eles colocavam. Esse sabão ganhou fama lá. porque comprava separado. Tinha sabão e tinha o anil a pé. Juntava no Juntava. sabão também. Ah, já tinha modernização na época, né? Que interessante. Vamos lá. O senhor tem alguma lembrança da época da ditadura? Era mais fácil? O senhor já, não sei, já era pai de família? Como é que era essa época aí Não, de ditadura? muito difícil. Muitas filas enormes para comprar tudo, alimento, carvão, então. Filas Que era usado para enormes várias para coisas, né? comprar. Não existia fogão, era carvão. Fogão a carvão também. O pessoal idealizava como que na ditadura Não se podia nada, tinha repressão mesmo. qualquer coisa pegavam, mulher. Tinha. A lei dura, muito dura. Às vezes, você estava conversando, e o policial de longe não podia ficar conversando duas pessoas. Ah, já era motim, já era aglomeração. Você está conversando. Ah, às vezes a pessoa falava, eu estou falando bem das Forças Armadas. Era um motivo para levar. Falando bem. Mas eles pensavam que era só Mentira. era um discurso para você se safar. Se safar. Já perceberam que, opa, Ah, quem você fala tá isso, falando, outro levar. quem fala isso já vai. Bom, deixa eu trazer aqui um pouquinho para os dias de hoje. Hoje tem um advento aí do celular, né? A criançada usa muito o celular e antigamente nem tinha essa tecnologia. O que o senhor acha disso, de ver o jovem hoje no celular? Como é que o senhor compara com a época do senhor? Para o jovem, é maravilhoso. De outro lado, eu penso que é assim como um vício ficar com o celular. Tem que saber dosar, né? Não pode ser nem tanto, nem tão pouco. É uma evolução, mas que vicia. Tem que ter um controle. Não deixar o jovem, as crianças, com o celular todo tempo. E O senhor qual a opinião, senhor? O senhor acha que essas tecnologias... Porque hoje a gente vê as crianças, hoje, um afastamento muito grande da família, principalmente dos avós. A gente percebe o carinho que a gente tinha pelos avós, pelas nonas, era muito grande, o respeito era muito grande. Hoje, a gente vê um distanciamento. O senhor acha que a tecnologia atrapalhou um pouco isso? Não tenho dúvida, não tenho. Eles ficam reservados. Exato. Está em um canto lá, o celular está ali. Eu tenho um bisneto que ele fica debaixo da coberta e cobre
fica com o celular. A gente não sabe que onde fica procurando ele está. Debaixo da Cria-se um novo mundo aí. Né? E apesar de ser uma realidade que a gente tem que pensar muito bem como trabalhar isso, nós como gestores, né, Alcides, a gente vê muita dificuldade, principalmente quando a gente procura desenvolver jovens para ser futuros gestores, gerentes, diretores, tal. Eles não falam quase. Então, um trabalhando do lado do outro, está se comunicando por WhatsApp. Então, como que é uma dificuldade muito grande para entrar numa reunião. De reunião. Conversar pessoalmente para conversar por celular. É uma tendência, é uma evolução, mas até que ponto isso ajuda ou também começa a atrapalhar? Algo bem difícil. Bacana. Nós já conversamos aqui bastante, mas tem aquela pergunta de ouro, né? Aquela dica de ouro. Como é que é? A dica de ouro é o que as pessoas têm que fazer para chegar aos 100 anos lúcido e saudável como o senhor? Vitamina do sol. Como é o nome da vitamina D? Vitamina D. Vitamina D. Eu só vivia no sol. As rochas ficavam assim, por cima da rocha. De tão quente, o sol batia na rocha. Aquela visão canhola do lado, né? De quente. Olha, E bebida alcoólica, você tomava? não. Eu fui um músico que não tomava bebida alcoólica. Vice. Não tomava, me chamava filho criado com vó. E o senhor acha que a parte física, exercício, sei lá, também ajuda para chegar aos 100 anos? O senhor era atleta? O senhor fazia muito exercício? Assim, quando eu ia pescar, eu andava quilômetros, corria para chegar antes da maré vazar. Me baseava com a maré. Para poder voltar, né? Sim. Isso. Uma vez ia ficando no mar. Eu e outro, e Zé Trubão, nós chamava ele Zé Trubão. Vamos pescar no mar. Não muito longe. E a gente tem que se basear pela maré. A maré não pegar a gente lá no mar, ela vazando. Enchendo tudo bem, mas vazando ela vai. E a gente tem que remar, aquele ditado, remar contra a maré. Sim. A gente teve que remar muito mesmo para não ficar lá. Isso fazia o exercício, fazia a função da academia. Não, mas deixa eu ir um pouquinho mais além. Essa época aí, vou chutar aqui, foi até, sei lá, 18, 20 anos. Mas nós estamos falando de 100 anos, tem mais de 80, tem muito tempo aí. O senhor acha que a profissão do senhor ajudou a manter o corpo em forma? Não tenho dúvida. Eu suava trabalhando, lixando, cortando, serrando. Porque hoje em dia tem muitas profissões que é na mesa. Você fica na mesa ali, no computador. O esforço é zero, né? Hoje em dia. Aqui você não está falando com um marceneiro que trabalhou 40, 50 anos, se movimentando o dia inteiro. Quanto isso influencia para se chegar em 100 anos? Olha, um torneiro, para tornear uma peça, ele colocava uma vara no teto, amarrava uma corda para ela ficar. Segurava bastante no bambu, se prestava muito para isso, para envergar. Passava a corda na madeira que ia tornear. Embaixo prendia, fazia um pedal. Certo. Um pedal.
e ficava apertando e o barbante do que fazia assim, rodava. Rodava função para lá e É um para cá, instrumento e totalmente ele com a manual. ferramenta ali. Fazia a função da correia, né? Bom, aquele motorzinho que gira, ele fazia algo manual ali. Era isso aí o torneiro. Para serrar, ela serra um toro. Primeiro tira a costaneira, corta aqui, 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 aqui. Isto com a serra, duas pessoas. Muita força. Lá vem. Chega na ponta e começa a tirar. Soa, cansa. Ou seja, o que a gente faz de exercício hoje, 1 hora, fazia o dia inteiro de exercício. Então nós temos aí o peixe, a vitamina D e o exercício. Mas, E o sol? e o sol, exato. A vitamina D do sol, exato. Sol, é. E a comida do dia a dia? Porque antigamente era muita comida mais natural, né? Arroz, feijão e um peixe, arroz, feijão, Farinha, carne, tinha muita salada, feijoada. Então até tinham comidas pesadas até, mas compensava-se com exercício, né? Muito peixe. O pessoal se alimentava mais peixe. O rio, eu chamava o rio a mãe carinhosa. Quando secava. Nossa, Dá vontade de Fome. chorar. come. Quase morri de fome. A gente foi embora, né? Não tinha de barriga pescar, não tinha de vazia, pescar. fui tomar caneca de água. Quando caiu no estômago, começou aquela dor. Mãe, ela sabe. Eu não sabia. E rolando no chão. Era Quase fome. morri de fome. Era falta de comida, né? Dia, muita véspera de nada, como dizia. E deixa aqui é uma pergunta aí que eu sei. O que fez o senhor há lá quase 60 anos atrás, um pouquinho mais talvez, resolver sair de Salvador para vir para São Paulo? Era algo tão diferente na época? Eu já tinha em mente, eu ia falar em São Paulo. Era um estado industrial. Não faltaria emprego. Comparando a Bahia com São Paulo, não tinha como. Já tinha essa ideia de vir para São Paulo. Eu ainda garoto. Estava falando. Resumindo, vim para São Paulo, ou vim para Salvador, lá constituí família. Já com 7 filhos eu não tinha mais esperança de vir para cá. Quando apareceu a oportunidade, agarrei de mão de pé. Minha esposa não queria que eu viesse. Disse, eu vou dar uma vida melhor para você. Tenha certeza. Mas com 2 meses, 5 dias, eu voltei para buscar. Eu vim para São Paulo. Tem uma história lá. Um baiano morava aqui em São Paulo. A mulher dele, os parentes dela, morreram lá na Bahia. E ela foi para fazer funeral. Eu? Não, fazer Inventário. inventário. Ah. Inventário. Inventário demora. Ela foi com o marido, que era baiano. Os dois baianos. Demorou, aí ele foi se empregar onde eu trabalhava. Na marcenaria da Correia Ribeiro. Era
uma família mais rica de Salvador, Correio Ribeiro. Tinha essa marcenaria, eu trabalhava. Ele foi trabalhar. E ele viu marceneiros bons aqui. Aqui telefonou lá para São Paulo. E tinha muitos marceneiros bons aqui. Ele queria aquilo. Mandou selecionar. E selecionou 15. Nossa, acabou com Nossa, isso mesmo. É, um monte. Queria ir. Quando terminou o inventário, ele chamou todos nós. Imagina. Só eu que Uns 15, 14 desistiram. existiu. Eu vim aqui, me arrumei. Quando fui lá, conversei com alguns deles. Eu não tinha mais jeito de entender. Eu fiz. O que mais eu queria dar a meus filhos era um imóvel. Um imóvel, uma casa. Apartamento, eu não me preocupava muito com apartamento e ter essa obrigação de pagar condomínio, às vezes desemprega e tal. Eu queria comprar uma casa. Todos eles. Consegui. Eu estou realizado. Estou realizado. Meus filhos, todos eles, têm um imóvel. Não tenha mais, vai levando. Mas tem. Eu estou realizado. Lugar para viver. Seu Bérico. Pai, Parabéns. agradeço aí a presença do senhor, obrigado, André. Mas eu sempre gosto de deixar uma palavra livre para o senhor. O que o senhor tem a dizer às pessoas aí que estão com 15 anos, 20 anos, 57 anos, 77 anos, 77 amanhã, hoje é 76, sobre a vida? O que o senhor fala? Está ali, o microfone é do senhor. À vontade. Eu falo para os jovens. A evolução é mais para os jovens. Os jovens são o futuro do país. Celular. Tudo bem. Mas veja como usar. Que vicia. Tem muitos que aprendem tanto que em lugar de ajudar o país, ajudar as pessoas, parte para o caminho errado. Veja como vocês se conduzem para ajudar si e o país. O país precisa de todos os jovens. Não partir para o caminho errado. Não preciso falar mais nada. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Vox Talk sobre como viver 100 anos. Contatos estão abaixo. Acione o sino, dê o seu like, compartilhe com quem você achar que esse bate-papo enorme aqui com meu pai, uma pessoa que acabou de completar 100 anos, com o meu sócio André, que amanhã faz 77 anos. Acho que tem 77, acho que tem um conteúdo muito rico aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima.